E aí, moçada, começando agora mais uma aula. Hoje o assunto é proteínas. Quer entender? Quer conhecer como essas proteínas são formadas? A origem delas? Quer saber mais? Fica comigo. Logo após a vinheta, temos proteínas. Muito bem, olha só, proteínas. O que são proteínas? São substâncias orgânicas formadas principalmente por carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, tantos outros. Esses são os principais. Mas são formados por quê? São formados por quem? São formados por quem? Por aminoácidos. Então, os aminoácidos constituem, então, as proteínas que são inúmeras, ok? Vamos lá. Estrutura de um aminoácido. Todo aminoácido, ele apresenta duas partes. Uma primeira parte, essa aqui, que nós chamamos de amino, grupamento amino, tá? Por isso o nome amino, tá? E esse aqui, um outro grupamento, esse é o grupamento ácido. Muito bem. Então, aminoácido. Olha que fácil. Pessoal, isso aqui é o que? Estrutura de um aminoácido. E o que significa esses R1, R2, R3? São os radicais. Os aminoácidos se diferenciam pelos radicais. A parte toda, tanto o grupamento amino, o ácido, esse hidrogênio, vai se manter. Agora, o que vai mudar são os radicais. Bacana? Os aminoácidos, eles apresentam uma característica bacana, que é essa aqui, ó, caráter anfótero. O que significa? Dependendo do aminoácido, ele pode ter característica ácida, característica básica. Ou seja, pode se comportar como uma substância ácida ou uma substância básica. Tá? Bacana? Então aqui você já sabe que o aminoácido ele é formado por um grupo, uma estrutura chamada de amino, um outro chamado de ácido, por isso aminoácido, ok? E o que vai diferenciar um aminoácido do outro é o quê? Os radicais. Isso aqui é chamado de radical, R1, R2, R3. Tá? Isso aqui é chamado então de radical, R1, R2, R3, representando então grupos funcionais ou simplesmente átomos. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Radicais. Que radicais são esses? Vamos entender aqui, ó. No lugar desse hidrogênio, esse hidrogênio aqui já seria um radical. Esse hidrogênio já seria um radical. Mas no lugar desse hidrogênio, poderia ter, por exemplo, um CH3, que é um metil. Poderia ter, por exemplo, um etil, CH2CH3, tá? Então, e assim por diante, poderia ter um cloro. Qualquer outro elemento que vem ligar aqui, ele se torna um radical. Então, essa é a estrutura e é isso. Por exemplo, o que eu estava falando, poderia, no lugar desse R aqui, desse CH3, poderia ter um CH2CH3, que seria um radical etil. E assim por diante, isopropil, propil, ligado aqui com os radicais. Esses radicais vão fazer com que a diferença exista entre os aminoácidos, ok? Os radicais vão fazer com que a diferença exista entre os aminoácidos. Bacana? Continuando, olha só. Tipos de aminoácidos. Nós temos os naturais. Quem são os naturais, professor? Naturais são aqueles que são produzidos pelo nosso organismo, pelo corpo. Tá? Muito bem.
essenciais. Os essenciais, eles realmente estão nos alimentos e nós adquirimos através da alimentação. Já os semi-essenciais, o nosso organismo produz muito pouco. Com exceção aqui da histidina, quando nós éramos criança, nós produzimos, por exemplo, mais histidina. Ele então saiu da classe dos essenciais e passou a ser semi-essenciais. Portanto, nós produzimos muito pouquinho histidina e arginina, tá? Então, aqui é a classificação dos tipos de aminoácidos. Ligação peptídica. O que significa isso? Um dia desse vocês aprenderam o que era ligação glicosídica, que é a ligação entre uma frutose, uma glicose, entre duas glicoses, entre glicose e galactose. Onde? Lá nos carboidratos. Agora nós temos a ligação peptídica. Repita isso, repita. Ligação peptídica para quê? É uma ligação que ocorre entre dois aminoácidos. Lembremos, olha aqui, R1, R2. Significa o quê? Significa que são aminoácidos diferentes. Eles se ligam através da ligação peptídica. Observe muito bem, observe bem aqui. Uma hidroxila, ela vai se ligar a esse hidrogênio, formando então uma molécula de água. Acontece aqui uma desidratação para formar então essa ligação que é chamada de ligação peptídica. Vamos entender melhor? Olha só aqui. Temos 3 aminoácidos. 3. Fiz questão de colocar de cor diferente. Por quê? Porque são aminoácidos diferentes. Então, quando um aminoácido se liga a outro, forma uma molécula de água. Então, aqui nós temos 3 aminoácidos, nós temos 2 ligações peptídicas e nós temos 2 moléculas de água. Então, professor, se eu tivesse 10 aminoácidos, vamos imaginar, ligados uns aos outros. Muito bem, uns aos outros. O que acontece? 10 aminoácidos. Imagina, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bacana. Vamos pensar comigo. Se em 3 aminoácidos ligados tem 2 ligações peptídicas, não há menos. Em 10 eu vou ter 9 ligações peptídicas e eu também vou ter 9 moléculas de água, 10 aminoácidos. Por incrível que pareça, um conhecimento básico, pedestre como esse, pode ser cobrado numa questão. Então você tem que saber. Uma proteína que apresenta 540 aminoácidos, quantas ligações peptídicas? 539. Quantas moléculas de água? 539, porque o número de moléculas de água produzida ali e a quantidade de ligações peptídicas são equivalentes ou iguais. Bacana? Olha aqui. Então nós temos a reação aconteceu, a ligação glicosídica que aconteceu para formar então um polipeptídeo, ou seja, várias ligações entre aminoácidos. Vamos ver? A pergunta é também, a ligação peptídica ocorre entre quais elementos químicos? Entre quais átomos? Você não pode errar. Entre o carbono de um aminoácido e o nitrogênio do outro aminoácido. Tá? Professor, então isso aqui é a ligação peptídica. Isso, entre o átomo de carbono e o nitrogênio. Bacana. O que nós temos mais aqui? Nós temos um grupo funcional. Olha que bacana isso aqui. Eu coloquei isso aqui dentro dessa figura geométrica irregular, mas para dizer para você, o que é isso aqui, professor? Na verdade, quando nós ligamos aqui, olha que interessante, um ácido com amina, nós formamos a amida. Então aqui é um grupo funcional, também chamado de amida. Onde? Química orgânica. Se você sabe química orgânica, você realmente pega a bioquímica e põe no bolso, porque é isso, você tem que entender. Quantas ligações faz o átomo de carbono? Lembra disso? Você que se não estudou, vai estudar. Terceiro ano, química orgânica. Ele é tetravalente. Ele faz
4 ligações. Vejamos, olha só, aqui ó, 1 mais 2, 3, com essa 4 e assim por diante. Então, o carbono faz isso, tá certo? Interessante, nós falamos que o aminoácido tem caráter anfótero, o carbono também tem, beleza? Isso aqui é o quê? Um dipeptídeo, porque nós temos 2 aminoácidos ligados, e aí é dipeptídeo. Se fosse 3 aminoácidos, tripeptídeo, tetrapeptídeo, pentapeptídeo, quando é 5 e assim por diante. Identidade das proteínas. Veja bem, nós temos uma sequência aqui de aminoácidos, chamamos isso aqui então de polipeptídeo, que é a mesma coisa que proteína, tá bom? Vejamos. E aí é claro que eu tenho que observar isso aqui, tá? Olha, professor, por quê? Por que disso aqui? O que que tem aqui? Um NH3 e aqui, cadê o hidrogênio daqui? Não tem, etc. De fato, isso pode acontecer, tá? Aqui fica com a carga positiva e aqui fica com a carga negativa, que é justamente aquele caráter anfótero que faz com que esses aminoácidos se ligam e de acordo com o meio, se ele é ácido, se ele é básico. Então isso aqui é importante. Muito bem, os tipos de aminoácidos. Nós temos vários tipos de aminoácidos, inúmeros. Esses tipos de aminoácidos vai fazer com que essa proteína seja diferente. A quantidade também. Imagina aí uma proteína com 300 aminoácidos, 540, 1000 aminoácidos. Os tipos de aminoácidos, a sequência, valina, isoleucina, triptofano, ácido glutâmico. Então, a sequência desses aminoácidos faz com que, então, nós temos uma proteína diferente. E a ordem, então a ordem dos aminoácidos também vai definir que tipo de proteína será. Então, quantidade, tipos e ordem são fundamentais para dar função, nome e identidade para as proteínas. Continuando. Troca de aminoácidos. Vamos entender isso? Uma hemácia, ela é desse jeito, anucleada, porque a função dela é o quê? Transportar oxigênio. Função dela. Mas a partir do momento que acontece uma troca de aminoácido, tá? Olha que interessante. A troca do aminoácido ácido glutâmico pela valina, ou vice-versa, há uma mudança na proteína, tá? E aí o que acontece? Nós temos uma proteína chamada, então, no caso aqui uma hemácia chamada, então, de hemácia falcêmica, de anemia falciforme. Nós temos vários tipos de anemia. Aqui é interessante notar, essa aqui é genética. Esta é de origem genética. Tá? Agora, vamos entender algo? Nós temos a anemia ferropriva ou ferrópriva. Então, ferropriva porque realmente está com deficiência de ferro. Essa não é genética. Tá? Então, mas essa aqui é. Então, a troca de aminoácido, não só nesse caso aqui da anemia falciforme, falcêmica, mas tantos outros problemas aí, inclusive heranças genéticas, por causa de uma troca de aminoácido, causa então o problema. Isso aqui é grave, causa morte, dependendo da situação, ok? Muito obrigado. Continuando, olha só que interessante, estrutura. Vamos classificar a proteína agora. A proteína ela pode ser classificada de acordo com a sua estrutura tridimensional, de acordo com os seus arranjos, de acordo com como essa a sequência de ligações peptídicas. Veja bem, então nós temos aqui uma sequência linear de aminoácidos. Isso é classificado como proteína primária. Beleza? Se porventura formou-se uma hélice, começou-se a enrolar, algo parecido com, por exemplo, aquele fio de telefone, tá? Começou-se a enrolar, isso é considerado então uma proteína secundária, alfa-hélice, tá? Também ela é chamada, essa aqui, a secundária, ela é chamada de beta preguiada, tá?
Professor, me dá um exemplo aí de proteína secundária. Nós temos aqui as proteínas dos tendões, tá? Proteínas dos tendões. Aqui é também chamada de proteína fibrótica, tá? Então, lá nos tendões, nós temos proteína secundária. E quando ela enrola mais ainda, ela é chamada de terciária. Ela é considerada terciária ou globular. Um exemplo mais comum que nós temos é a albumina. Albumina, proteína do ovo, ok? E nós temos, por último, nós temos aqui a proteína quaternária. Ela apresenta, olha aqui, ó, 4 proteínas terciárias juntas, ligadas por ligação de hidrogênio. Olha que interessante. Lembrando aqui que a forma da proteína identifica a sua função. De acordo com a forma que ela se encontra, ela apresenta a sua função. Então, cuidado com essa informação muito importante. Aqui nós temos na proteína quaternária o seguinte: essas aqui são chamadas de alfa-globina, essas aqui são chamadas de beta-globina, tá? Então, formando a hemoglobina. Bacana! Professor, então aqui, nessas hemácias, é interessante notar que nessa hemoglobina nós temos um elemento chamado ferro. O ferro, ele está no centro, ligado. Olha que interessante isso. Aumentando a complexidade dessa proteína, por isso que ela é também chamada de quaternária, ok? E vamos falar sobre desnaturação. Quando que uma proteína ela é desnaturada? Quando que ela sofre uma desnaturação? Tá? Muito bem. Nós temos geralmente fatores como temperatura e pH que podem fazer isso, desnaturar uma proteína. A desnaturação faz o quê? Rompe as pontes de hidrogênio ou rompe a ligação que nós chamamos de ligação peptídica? Rompe a ligação de hidrogênio. Então, fique atento. Por quê? Porque pode ser cobrado em prova. Tá? Por exemplo, quando uma proteína é desnaturada, ela rompe que tipo de ligação? Ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. E não ligação peptídica. A ligação peptídica faz com que os aminoácidos se desliguem. Aí destruiu tudo. Tá bom? Então, pH. É interessante que vamos estudar depois, mas as proteínas, elas também têm especificidade. Então, elas podem atuar melhor, por exemplo, no meio ácido, no meio básico, no pH neutro. Tem isso, daqui a pouco são as proteínas especiais. Nós vamos estudar, são as enzimas, tá? Então, é importante você entender que, de acordo com a temperatura e o pH, pode, então, acontecer de termos aí o que nós chamamos de desnaturação proteica. Agora, ou denaturação. É importante salientar o seguinte: imagine uma criança ou você adulto. Eu já vi pessoas com feridas nos lábios, na parte da mucosa oral, por causa da elevada temperatura, 39, 40, 41 graus. Começa a fazer ferida. O que aconteceu? Houve ali, então, a temperatura foi tão elevada que ali nós tivemos o rompimento das pontes de hidrogênio e o tecido não resistiu à temperatura. Olha que interessante, tá? Então é importante sabermos disso. Isso é um processo de desnaturação proteica, tá? Muito bem. Bacana, moçada, dando continuidade, vamos falar sobre as funções das proteínas. Então, uma das principais funções das proteínas é a estrutural. Por quê? Porque, de fato, se você observar, o que tem mais cobrado nos vestibulares e concurso é esse tipo de proteína estrutural. Vamos falar sobre elas? Por exemplo, queratina, hipermeabilização, tá? Então, ela é uma proteína que protege a pele contra os raios, tá? Solares. Então, é importante. A queratina protege. Na verdade, se você for mergulhar aqui sobre queratina, você vai entender que os répteis saíram
do meio aquático e foram para o meio terrestre definitivamente por causa dessa proteína. A albumina é uma proteína de viscosidade. A função dela é essa, ela tem uma função de viscosidade. Nós temos que alimentar muito sobre essa proteína. Tem muitas pessoas que têm o quê? Alergia a essa proteína, tá? Actina e miosina é uma proteína ligada o quê? À contração muscular. Nós temos essas duas proteínas que fazem o quê? Elas, no processo de contração muscular, elas escorregam uma nas outras. Se nós começarmos a fazer isso há muito tempo, mas mais rapidamente, com mais forçadamente, o que vai acontecer? E aquece a musculatura e trava. Nós chamamos isso de quê? Nós chamamos isso de fadiga muscular, de cãibra, quando o negócio para. Você está lá na academia, malhando, puxando um peso, trabalhando os bíceps aqui, por exemplo, chega um momento que você fez com que essas duas proteínas na musculatura aquecesse tanto ali o músculo que ele tende a travar. Então, essas duas proteínas, actina e miosina, e o colágeno. O colágeno está presente nos tendões, tá? Associado também às células musculares, e a função dele é o quê? Da resistência. Resistência é a função dessa proteína chamada também estrutural colágeno, ok? Dando continuidade, energética, o exemplo que eu coloco aqui, o vitelo. Por quê? Porque o vitelo, gente, se você pensar num ovo, a gema do ovo nada mais é do que o vitelo, tá? O vitelo é proteína nutricional. Sem o vitelo, o embrião não desenvolve, tá bem? Então, por isso que nós temos uma classificação lá de acordo com a concentração, a quantidade de vitelo. No interior do ovo, no tipo de ovócito, ele é classificado, portanto, vitelo, proteína energética. Continuando, nós temos aqui proteína hormonal. Olha que interessante, insulina e glucagon são as proteínas que estão relacionadas ao controle de açúcar no organismo. Por exemplo, a insulina, ela faz o quê? Captura o açúcar. Enquanto o glucagon vai lá e quebra esse açúcar para liberar para o organismo. Então, duas proteínas aqui com função hormonal. Enzimática, eu coloquei aqui exemplo de catalisador. Catalisador, mas também nós temos as proteases, nós temos a desidrogenase. Então, várias outras proteínas que... Qual a função dessa proteína especial que é enzimática? Acelerar as reações químicas, modificar um substrato. Isso é a função enzimática, ok? Bacana? De defesa, anticorpos. Aqui é importante você saber por quê. Porque, na verdade, essas proteínas estão ligadas à nossa defesa, ao que protege o nosso organismo contra micro-organismos. Contra, por exemplo, bactérias, fungos, protozoários, vírus. Tá? Então, quem é que combate esses micro-organismos? Os anticorpos. Os anticorpos, ok? Aqui eu coloquei glicoproteína que está ligada, então, aos linfócitos B. Isso aqui é um exemplo só, mas nós temos vários anticorpos aqui, proteína de defesa, inclusive relacionada ao tipo sanguíneos, né? Anti-A, anti-B, ok? Anti-RH, então nós temos alguns anticorpos. E, para finalizar, fechar aqui, nós temos proteína de transporte. Quem é? A hemoglobina no ser humano, mioglobina no boi, por exemplo, na vaca, ok? Então, proteína que carrega, que transporta o oxigênio, falando para você sobre proteína e as suas principais funções aqui. Espero que essa aula possa acrescentar na sua vida sobre mais esse conteúdo de bioquímica, em especial as proteínas. É bom lembrar aqui para você que eu não falei aqui de enzimas, só citei essa função enzimática. Terá uma aula só sobre enzimas aqui também no Biologia Plena, ok? Muito obrigado. Gostou dessa videoaula? Passa para frente, divulgue.
inscreva-se no canal, deixe o seu like, siga-nos no Instagram e no Facebook. Bons estudos para você, um abraço, Deus abençoe você.